Há alguns textos no Evangelho que são, na Bíblia como um todo, que são textos que gostamos muito de ler e de repetir, porque são textos que nos confortam, são textos que nos consolam, são textos que fazem massagem na nossa alma, no nosso coração aflito. E um desses textos é o de Mateus capítulo 11, versículo 28, e também o verso 29, mas normalmente nós recitamos o verso 28, nós gostamos de nos lembrar de Jesus Cristo dizendo, como dizem as versões antigas: vinde a mim todos vós. Vocês conhecem? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a versão antiga, né? Nós temos agora as versões mais modernas, novas. Essa segunda pessoa do plural que era usada normalmente nas versões antigas, ninguém mais usa vós hoje, ninguém mais fala assim. A gente fala você, a gente fala vocês. Então a versão que usamos agora diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo os textos bíblicos que às vezes a gente conhece só superficialmente, sem conhecê-los na profundidade, mesmo assim eles nos fazem bem, como este. Mas quando a gente conhece um texto na sua profundidade e na sua abrangência, aí eles nos fazem muito melhor. Quando a gente contextualiza o texto e entende bem o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras, isto é, não só aquilo que nos chega aos ouvidos, mas o que realmente Jesus estava dizendo e o que saía da sua boca, com o sentido e com o significado que ele quis dar, aí isso nos conforta muito mais. Essa é a grande razão que eu vejo, por exemplo, na pregação da palavra. Eu acho que eu, como pregador da palavra e outros pregadores da palavra, a nossa grande missão é ajudar as pessoas a compreenderem melhor o texto, para o texto trabalhar muito mais as suas vidas, para o texto fazer muito mais nas suas vidas do que já faz quando nós conhecemos apenas o texto superficialmente. Mas quando o conhecemos na sua profundidade, na sua abrangência, e os pregadores têm que fazer isso, os pregadores existem para isso, para ajudar as pessoas a compreenderem o texto na sua profundidade, na sua abrangência. É uma pena que uma grande parte dos pregadores não leva isso a sério, usa a pregação da palavra mais para falar de amenidades, contar historinhas. Mas quando nós levamos a sério isso aqui, e quando a gente se aprofunda no que o texto realmente está dizendo, como eu quero fazer com vocês hoje com esse texto, é um texto que já nos faz bem, só pelo que conhecemos dele, só pelas suas palavras, só por aquilo que ele nos diz na sua transparência. Mas quando nós o conhecemos em essência, aí vai nos fazer muito melhor. Por exemplo, por que é que Jesus está dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Por que ele está usando essas duas palavras? Você sabe que jugo tinha dois significados naquele tempo de Cristo. Nós estamos falando num mundo mais rural do que urbano, um mundo mais agrário do que um mundo metropolitano, como o que nós vivemos agora. Então o jugo era aquele instrumento, aquela peça que se usava no pescoço de dois bois, por exemplo, para uni-los, quando a carga era muito pesada. Então você unia dois bois, colocando sobre esses bois, no pescoço desses bois, o jugo
Aí eles ficavam unidos e puxavam juntos uma carga pesada, uma carroça pesada, e aí faziam o trabalho mais rapidamente do que um boi apenas puxando. Mas também havia pessoas que, quando tinham que carregar peso, quando tinham que levar fardos, usavam um jugo, que era uma espécie de uma trava, que ele colocava sobre os ombros. E aí, numa ponta da trava, colocava metade do peso, na outra ponta da trava, a outra metade do peso, e ia equilibrando aqueles dois pesos com a trava sobre o ombro. Tipo, mais ou menos. Aí ia levando aquilo, e segurava aquilo, e era o seu jugo. Era disso que Jesus estava dizendo. Mas por que ele diz que o jugo dele é suave? Por que ele diz que o fardo dele é leve? Quais eram os jugos e os fardos das pessoas do tempo de Jesus? É isso que a gente precisa entender. Porque quando a gente entende quais eram os jugos e os fardos das pessoas nos tempos de Jesus, a gente entende melhor o que é que Jesus está querendo dizer para a gente. Quais eram os pesos das pessoas na Judéia antiga, na Galileia antiga, naquelas aldeias, naquelas cidades, naquelas circunvizinhanças pelas quais Jesus Cristo andava, se deslocava, ia vendo o sofrimento das pessoas, ia vendo a aflição das pessoas, e ia dizendo a essas pessoas: olha, essas aflições de vocês, esses sofrimentos de vocês eu posso aliviar. Quais eram os fardos e os jugos das pessoas daqueles tempos? Havia pelo menos 4 grupos de pessoas com seus jugos e seus fardos, que nas narrativas do Evangelho cruzaram o caminho de Jesus. E a gente pegando essas narrativas do Evangelho e vendo que tipo de jugo e que tipo de fardos aquelas pessoas levavam, a gente entende melhor o que é que Jesus está dizendo para elas aqui. Se você vai lendo nos Evangelhos e vai vendo o tipo de pessoa que cruzava pelo caminho de Jesus, o tipo de pessoa com quem Jesus se encontrou, o tipo de pessoa que recebeu de Jesus uma palavra ou que recebeu de Jesus um gesto significativo para a sua vida. A gente pode resumir o tipo dessas pessoas em pelo menos quatro grupos principais. O primeiro grupo de pessoas eram aqueles que levavam o jugo e o fardo da instituição religiosa, mais especialmente do que os fariseus exigiam deles. Os fariseus, na interpretação do Torá, na interpretação da lei judaica, foram criando regrinhas e foram impondo essas regrinhas sobre as pessoas. E as pessoas desejosas de ter um relacionamento com Deus, as pessoas desejosas de serem aceitas por Deus e de terem comunhão com Deus, elas iam recebendo e iam colocando sobre seus ombros esses fardos, que eram essas exigências religiosas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, que eram apenas exigências das instituições religiosas que os seus líderes representavam. Então havia a lei de Deus, havia, por exemplo, os 10 mandamentos. Entre os mandamentos havia, por exemplo, aquele mandamento de se guardar o sábado, que era separar o dia de descanso. Sábado é uma palavra no hebraico que significa descanso, sem cessação, quando eu paro de fazer alguma coisa para descansar. Necessariamente não quer dizer um dia específico da semana, é quando eu dedico o meu descanso para louvar ao Senhor. E ali eles começaram a formar regrinhas sobre como é que se guardava o sábado. O Talmud era a interpretação que os líderes judaicos fizeram da lei.
E havia 656 regras no Talmud em cima dos 10 mandamentos. Por exemplo, no que se refere ao sábado, eles começaram a dizer o que é que se podia e o que é que não se podia fazer no sábado. A ponto de dizer, por exemplo, quantas mastigadas você podia dar durante o sábado. Quantas vezes você podia mastigar durante o sábado. Então o primeiro grupo de pessoas era esse grupo de pessoas que, no desejo de ter um relacionamento com Deus, acabava sendo massacrado pelas regras, pelo legalismo religioso do seu tempo. Muito especialmente as regras e o legalismo dos fariseus. O segundo grupo de pessoas a quem Jesus estava se referindo eram as pessoas marginalizadas do seu tempo. Aquelas que eram colocadas à margem, aquelas que eram vistas assim de cima, aquelas pessoas para quem todo mundo torcia o nariz, aquelas pessoas que todo mundo desprezava, aquelas pessoas que não significavam quase nada na sociedade daquele tempo. Pelo menos 3 categorias. As mulheres não representavam quase nada. Os rabinos diziam que não valia a pena ensinar a lei para as mulheres porque elas não tinham condição intelectual de entenderem a lei. Alguns rabinos, inclusive, discutiam se as mulheres tinham alma de verdade. Então a primeira categoria das pessoas desprezadas naquele tempo eram as mulheres. A segunda categoria era dos samaritanos. Samaria era uma região entre a Judéia e a Galiléia, em Israel, que era formada pelos judeus que se mesclaram, pelos mestiços, os judeus antigos do Reino do Norte que se casaram com outros povos e tiveram filhos mestiços. Eles eram desprezados, eles eram vistos com preconceito. O judeu, quando saía da Judéia e ia para a Galiléia, que ficava no norte, não atravessava Samaria, ele dava a volta por fora, levava mais 2 ou 3 dias viajando, só para não pisar num solo samaritano. Um judeu, quando se levantava de manhã, a oração dele era a seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque não me fizeste nem animal, nem mulher, nem samaritano. A terceira categoria de pessoas desprezadas e marginalizadas no tempo de Jesus eram os pobres. Gente que não tinha nada. Gente que precisava talvez mendigar. Gente que vivia de favores. O grupo dos vulneráveis, as viúvas, os empobrecidos, os refugiados que perdiam a sua pátria e eram imigrantes em Israel. Esses eram os pobres, para quem ninguém ligava. Cansados e sobrecarregados. Então você tinha os que eram vítimas do legalismo religioso. Você tinha o segundo grupo que eram marginalizados, que eram desprezados, contra quem havia muito preconceito. O terceiro grupo de pessoas que cruzaram o caminho de Jesus e a quem Jesus estava se referindo como cansado e sobrecarregado, era o grupo daquelas pessoas que estavam cansadas de lutar. Que lutavam. Matavam um leão por dia. Tinham que trabalhar para se sustentar. E trabalhavam, e comiam para trabalhar, e trabalhavam para poder comer. E estavam presas nesse ciclo de matar um leão por dia, de se sacrificar. Gente que lutava para poder sustentar a família. Gente que lutava para poder ter algum dinheiro e poder ter a sua casa, poder ter a sua comida, poder ter seus filhos alimentados. Gente que não tinha descanso, que precisava trabalhar como um doido para poder garantir sustento, que não tinha tempo para se divertir e que olhava para a sua vida e a sua vida
era apenas essa atividade contínua, sem parar. Porque se parasse, morria de fome. E o quarto grupo de pessoas que cruzaram o caminho de Jesus eram aqueles que tinham muito. Era gente rica, gente importante, gente da classe alta, mas que mesmo tendo tudo, sentiam um vazio de alma enorme. Mesmo tendo tudo em termos materiais, olhava para si mesmo, olhava para a sua vida e não via significado, e não via sentido. Pessoas que não tinham do que reclamar, ou teoricamente não tinham do que reclamar, mas que viviam numa angústia, que viviam numa tristeza sem explicação, que viviam numa insatisfação, numa irrealização contínua. Então você tinha esses 4 grupos de pessoas que passaram pelo caminho de Jesus, para quem Jesus olhava. Jesus uma vez estava indo para Jerusalém, e ele do alto, quando estava chegando em Jerusalém, vindo da Galileia, olhou para a cidade, viu essa gente lá, lembrou-se da profecia, quando o profeta dizia: são como ovelhas que não têm pastor. E ele chorou. Foi uma das raras vezes em que o Evangelho diz que Jesus chorou, foi quando ele olhou para a cidade e pensou nessa gente sobrecarregada, nessa gente oprimida pelos preceitos do legalismo religioso, oprimida pelo preconceito e pelo desprezo social, oprimida pelo ativismo ininterrupto da sobrevivência, oprimida pela falta de sentido na vida, pela irrealização interior. E triste, profundamente triste por causa do destino dessas pessoas, Jesus chora. Jesus se derrama em lágrimas. É para esses que Jesus está falando. E aí então, voltando à nossa pergunta: por que é que o jugo de Jesus é suave e por que é que o fardo de Jesus é leve para eles? O que é que acontece quando essa gente passa por Jesus e faz com que esse jugo que carregavam, com que esse fardo que carregavam, o que é que acontece para que eles se sintam aliviados? Porque é isso que Jesus diz: venham a mim e vocês vão descansar. Venham a mim e vocês serão aliviados. Por que é que o fardo de Jesus é suave? Por que é que o jugo de Jesus é leve? Se a gente for de novo, grupo por grupo, e formos pensando agora nos personagens que cruzaram o caminho de Jesus, a gente começa a compreender o que Jesus estava querendo dizer. Por exemplo, nós dissemos aqui que o primeiro grupo era o grupo sobrecarregado pelos legalismos, pelas regras religiosas, pelas imposições farisaicas, pelas imposições legalistas, carregando aquele jugo, aquele fardo enorme. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não precisam disso. Os líderes religiosos de vocês, os pastores de vocês, os guias espirituais de vocês, as instituições religiosas a que vocês pertencem, estão colocando esses fardos, essas regras sobre vocês, dizendo que com isso vocês têm comunhão com Deus e são aceitos por Deus. É mentira, não é preciso nada disso. Vocês, para terem perdão, não precisam de nada disso.
Vocês, para terem comunhão com Deus, não precisam de nada disso. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, eu já levei a culpa de vocês. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Porque eu já levei a culpa de vocês. Eu já garanti o perdão de vocês. E vocês não precisam mais se sacrificar. E não precisam mais carregar esses fardos, porque a culpa de vocês foi paga. O personagem do qual nós nos lembramos, logo que lemos essas palavras, é talvez do apóstolo mais importante que há no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, e que foi fariseu. E que ele diz, na carta que ele escreve à igreja de Filipos: eu fui fariseu dos fariseus, isto é, em tudo aquilo que se exigia de mim, eu cumpri. Eu fui um cumpridor fiel de tudo. Eu era o mais fiel dos fariseus, o mais legalista, o mais agarrado às regras. Não tinha uma vírgula, não tinha um tio que eu não cumpria naquele troço todo. Ninguém pode apontar para mim e dizer que eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, porque eu fazia, eu levava a sério. E digo uma coisa a vocês: a culpa continuava pesando sobre mim. Por isso que Paulo valorizava tanto a graça. Porque de repente, quando o apóstolo Paulo se encontra com Cristo, ele descobre que tudo aquilo que estava sendo exigido dele para que ele se sentisse em paz, não era preciso e não era necessário, porque na cruz, Cristo já havia levado toda a sua culpa. Por isso que o capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo o seguinte: portanto, nenhuma condenação mais há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Por isso, o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave, porque quando a gente cruza com Jesus no caminho, a gente descobre que não precisa mais pagar por pecado nenhum, não precisa mais ficar escravo de lei religiosa nenhuma, não precisa mais ser escravo de líder religioso nenhum, porque a nossa culpa foi paga na cruz do Calvário e nenhuma condenação mais pesa sobre nós. Mas eu disse para vocês que havia um segundo grupo, que era o grupo dos marginalizados, que também eram sobrecarregados, oprimidos por essa marginalização, por esse desprezo social. E nós encontramos nas Escrituras duas situações interessantes nas narrativas de pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, que é Jesus conversando com uma mulher samaritana. Vejam, só ela tinha duas questões que dificultavam muito a sua vida. Primeiro era a mulher, segundo era a samaritana. E o capítulo 4 de João diz que os discípulos olham e Jesus está conversando com ela. Tinha uma terceira coisa sobre ela ainda. Ela tinha passado de marido para marido, de homem para homem, buscando uma realização sentimental interior. E por isso, além de ser mulher, além de ser samaritana, era ainda desprezada por causa da sua condição sexual. E Jesus está conversando com ela. Seus discípulos ficam atônitos. O que ele está fazendo? Uma mulher só falava em público quando um homem dava autorização para ela falar. Tempo bom aquele? Quando um homem dava autorização para falar. Em casa, uma mulher só falava quando o marido perguntasse alguma coisa. Deem graças a Deus porque vocês são cristãs. Vai nascer no Afeganistão para ver só o que acontece. Nasce lá no Irã para ver o que acontece. E mais naquela época.
Hoje já é complicado. Na Arábia Saudita a mulherada está começando a dirigir agora. Viram? Agora. E lá, com certas restrições. Aqui mulher dirige muito melhor que homem. Dirige culto melhor que homem. Aí está lá Jesus conversando com aquela samaritana. E aí Jesus vai passando e chama um publicano para segui-lo, que era um judeu que cobrava impostos de judeus para repassar para os romanos. E os fariseus detestavam os publicanos, os cobradores de impostos. Era gente deles, era judeu também, mas cobrava imposto para Roma, não presta. E eram vistos como parasitas, como gente de segunda categoria. Aí vai Jesus lá, chama Mateus. E mais, entra na casa de Mateus para fazer uma refeição com ele. Senta-se na mesa de Mateus e come com Mateus como se fosse da família. A ponto dos fariseus perguntarem para os discípulos: o que é que seu mestre fica comendo com publicanos e pecadores? Por que é que o fardo de Jesus é suave e o jugo é leve? Porque Jesus está incluindo essa gente. Jesus está olhando para eles e está dizendo: o que eu vejo em você não é o que você faz, não é a sua condição social, não é a sua cor, não é a sua etnia. O que eu vejo em você é a imagem de Deus gravada em você. E trago você comigo e sento com você na minha mesa. Porque o que vejo em você é o seu valor como ser humano. E aí aquela gente toda que se sentia marginalizada, olhada de lado, desprezada pelo resto da sociedade, aquele que estava dizendo que era filho de Deus, olhava para eles e dizia: Deus ama vocês a ponto de ter me enviado para morrer por vocês. Para Deus vocês têm um valor inestimável. O seu vizinho pode olhar para você com desprezo, mas o Deus que criou os céus e a terra ama você e traz você para conviver com Ele. Por isso, o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Mas eu disse que havia ainda uma terceira categoria de pessoas, que eram aqueles que matavam um leão por dia. Batalhavam, todo dia estavam lá. Um suor do rosto, dia a dia para sustentar a família, num ativismo, numa atividade, num envolvimento que não podia parar. Era gente que se dedicava, era gente que trabalhava, era gente que se desgastava, era gente que usava suas forças, gente que usava suas energias para poder sobreviver. E a gente, olhando as páginas do Novo Testamento, a gente encontra o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, quando escreve para cristãos que estão sendo perseguidos por Roma, pelos romanos, gente que tem que fugir, gente que perde seus bens, gente que perde sua liberdade, gente que perde até sua vida, que está vivendo numa opressão danada. E aí Pedro dizendo a eles: olha, lancem as ansiedades de vocês diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que é que o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave para essa gente? Porque Jesus olha para esses que tem que lutar para sobreviver todo dia, que vivem na insegurança se amanhã vai ter pão para dar para os seus filhos. Olha para eles e renova as suas forças. E diz: eu cuido de vocês. Vejam as aves nos céus. Todos os dias elas têm o que comer e vocês valem muito mais do que as aves. Vejam os lírios do campo.
Todos os dias eles têm o que vestir, e vocês valem muito mais do que os lírios. Sabe, tem um hino do cantor cristão antigo, que a tradução dele para o português não é a mesma coisa bonita que é na versão original em inglês. Vocês conhecem aquele hino que diz, canta ao crente, canta, ele começa dizendo, vives abandonado. Bom, eu esqueci, é um negócio assim. Em inglês, eu gosto da versão em inglês, que ele diz lá o seguinte, assim, o estribilho, exulta, ó crente, exulta, como é que é? Ao Salvador bendiza. Em inglês, essa parte em inglês é o seguinte: aquele que coloca os seus olhos sobre os pássaros está com os seus olhos pousados sobre mim. Aquele que coloca os seus olhos sobre os pássaros está com seus olhos pousados sobre mim. O fardo de Jesus é suave e o jugo de Jesus é leve para todo mundo que tem que se matar para viver. Porque o Senhor Jesus dá garantia a ele: eu cuido de você. Não é o seu patrão, não é o seu emprego, não é a sua correria, sou eu que estou cuidando de você. E o quarto grupo de pessoas que cruzou o caminho de Jesus eram aqueles que tinham tudo. Eram os ricos, os endinheirados, os que tinham uma boa posição social e que achavam que não tinham do que reclamar, mas viviam num vazio de alma enorme. Foi um desses que procurou Jesus para falar de vida. Ele chamava Nicodemos e era um teólogo conceituado, um dos rabinos mais conceituados do seu tempo. Havia um jovem que também era importante lá na sua sinagoga, tinha muita riqueza, era alguém que jogava dinheiro fora, e que procurou Jesus Cristo dizendo: vamos falar de vida eterna. Eu preciso conversar sobre vida eterna, porque eu olho para tudo que eu tenho, conto o meu dinheiro todo dia, aquele vazio na minha alma continua, e eu chego à conclusão que as coisas materiais que eu tenho nessa vida não são suficientes para preencher esse vazio da minha alma, essa fome de sentido, essa sede de significado que eu sinto. Aí ele vira para Jesus e diz: me fala sobre vida eterna, porque a vida daqui não me basta, as coisas daqui não me bastam. E para essa gente, Jesus Cristo foi mostrando que além da matéria, do dinheiro que pode ser contado, das propriedades que podem ser medidas, das poupanças que podem ser multiplicadas, dos juros que podem ser arrecadados, para além de tudo isso, existe uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, que é o sentido da vida, o significado da existência, e que só a graça, o amor e a companhia de Jesus podem dar. O fardo de Jesus é suave e o jugo de Jesus é leve para esse pessoal, porque Jesus mostra que pode dar a eles o que dinheiro nenhum pode dar. Pode dar a eles o que propriedade nenhuma pode dar. Pode dar a eles o que juros nenhum podem dar. Por isso, o fardo de Jesus é leve e é suave. Mas o que Jesus está fazendo aqui, para encerrarmos, é propondo uma troca. Ele diz exatamente assim, é um convite que ele está fazendo: venham a mim, vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados por tudo isso que eu tenho visto na vida de vocês. Diz Jesus: venham a mim, vocês que se sentem assim.
E eu proponho uma troca. Vocês me passam o fardo de vocês, o jugo de vocês, o peso de vocês. E eu passo para vocês o meu fardo, o meu jugo. E quando a gente fizer essa troca de Jesus para eles, vocês vão perceber que eu estou levando o fardo, o peso, e que o que vocês têm em troca é o meu fardo suave. E vão perceber que o meu jugo é leve. Não é nada disso que esses líderes religiosos estão dizendo para vocês, nem nada disso que a sociedade mostra a vocês quando despreza vocês, nem nada disso que o dia a dia da correria da vida mostra, nem nada disso das riquezas e dos valores que vocês têm acumulado. Vocês vão perceber que leveza de jugo e suavidade de fardo só existe em mim. Então vamos fazer essa troca de Jesus. Me passem o peso de vocês, porque eu vim para isso. Eu vim para levar o peso de vocês. E vim para dar em troca a minha suavidade e a minha leveza. Isso faz lembrar o final de um romance do Orígenes Lessa. Orígenes Lessa era um presbítero da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi talvez o único romancista evangélico que tivemos aqui no Brasil, e que se tornou um escritor importante. Um dos seus livros mais conhecidos, um dos seus romances mais conhecidos é o romance O Feijão e o Sonho, que inclusive a Rede Globo depois transformou numa novelinha há décadas atrás. Orígenes Lessa escreveu um livro chamado Simão Cirineu. Ele pega o personagem de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, e temos aquele texto na Bíblia, Jesus com a sua cruz. Então os romanos obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo. Aí ele imagina o que aconteceu depois disso. Aí ele descreve a vida de Simão. Aí é a parte fictícia, mais bonita do livro, em que ele descreve a vida de Simão com sua esposa, com seus filhos. Há um Rufo, que é citado por Paulo na carta aos Romanos, que a tradição cristã diz que é filho de Simão Cirineu, que depois se tornou cristão. E aí ele vai contando a vida dessa família, até o dia que Simão está passando em Jerusalém, é interceptado pelos soldados romanos, tem que carregar a cruz de Cristo. E aí na cena do romance, que Orígenes Lessa bolou, ele volta para casa no final daquele dia. Aí ele chega em casa e começa a contar para a família como é que foi. Aí ele diz: olha, eu estava passando por Jerusalém, estava vendo lá um homem que estava sendo crucificado e estava sendo levado para a morte. Aí eu fiquei lá curioso para ver o que estava acontecendo. Aí me obrigaram a levar a cruz dele. Eu carreguei. Carreguei até o final. Aí a mulher dele arregala o olho e diz: você? Ele fala: eu. Você carregou aquele peso? Você carregou aquela cruz? Ele diz: eu. Carreguei. Diz: você com essa idade? Ele diz: eu com essa idade. Você com esses problemas todos de saúde que você tem? Ele: carreguei. Aí as duas frases finais do livro são ela perguntando: e o peso? E a última frase é ele dizendo: o peso ficou com ele. O peso ficou com ele. É essa troca que Jesus está propondo a nós fazermos com ele. Ele quer que nós passemos a ele o peso. E ele quer que o peso fique com ele. E ele diz: o meu fardo é suave e o meu peso é leve.
E é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite, a passar o peso para Jesus. O peso da culpa, porque Ele já pagou a nossa culpa. O peso do desprezo, da vergonha, porque Ele já carregou desprezo e vergonha. O peso da luta do dia a dia, do desgaste cotidiano. O peso da falta de sentido da vida, da irrealização interior. É essa troca que Ele quer fazer com você. E é essa troca que eu quero convidar você a fazer hoje com Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico que está na nossa ordem de culto. Enquanto a gente estiver cantando esse cântico, se você essa noite sente que está carregando esse peso, quer colocar aos pés de Cristo, quer fazer essa troca com Ele, não importa se você pertence à igreja ou não pertence à igreja, se você é membro dessa igreja ou não é membro, se você nunca entrou numa igreja e é a primeira vez, se a sua família é de igreja e se você não é, ou se você é e sua família não é, não importa. Eu não estou falando aqui para A ou para B, eu estou falando para todos. Você tem um peso e quer colocar esse peso para que Cristo possa dar em devolução a você o seu fardo suave, o seu jugo leve. Eu quero orar por você agora. Então, o grupo estiver cantando aqui, eu vou descer e vou ficar aqui na frente. E você que essa noite quer aceitar esse fardo leve e esse jugo suave de Jesus, vem aqui à frente que eu quero orar por você.